Amém, irmãos? Muito boa noite. Espero que os irmãos estejam bem. Então, vamos a salmodiar como de costume. Salmo 59. Vamos abrir no Salmo 59, versículo 1. Diz assim: Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos de aprender a Tua Palavra. Obrigado porque até aqui nos trouxe bem o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender a Tua Palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de mais nada, deixa eu fazer um lembrete básico. Não sei se os irmãos sabem, a palavra do nosso culto é gravada com 48 horas de antecedência. E é feita uma coisa no YouTube chamada estreia. Isso nos permite o quê? Primeiro, uma gravação com muito mais nível de qualidade. Segundo, se o irmão está assistindo o culto durante o horário e ele tiver alguma dificuldade com algum texto, ele pode acionar o pause e dessa maneira localizar o texto para poder ler junto. Isso é um handicap que nós só temos na exposição bíblica. Então, lembrando que em qualquer momento do vídeo, os irmãos podem acionar o pause e retomar daquele momento. Amém? Mas vamos agora ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 2. Hoje a exposição é no Apocalipse, continuando a estruturação do livro, uma carta extremamente importante. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Até aqui. Veja, irmãos, fazer algumas orientações em relação às igrejas, que é sempre importante. Essas igrejas existiram de fato. Essas igrejas, na época que o Apocalipse foi escrito, elas funcionavam nessas cidades. A carta do Apocalipse foi escrita para consolar essas igrejas, numa época de muita perseguição. Porém, essas igrejas, você vai encontrar modelos de igreja em toda a história da igreja que vão apresentar os mesmos problemas, um ou mais. O número 7 representa o número da totalidade de Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos estar analisando aconteceu de verdade, era um fato no primeiro século, porém, toda geração da igreja que lê essa carta às 7 igrejas vai ser abençoada. Por quê? Vai poder fazer uma checagem doutrinária e vai poder fazer um ajuste doutrinário. Por isso da importância das 7 igrejas, as cartas às 7 igrejas. Por quê? Elas nos servem de norte, entre outras coisas na Bíblia, de problemas que vão ser comuns em toda a história da igreja. E é interessante no caso da igreja de Éfeso, eu relembrando o texto, eu também preparo a palavra com uma certa antecedência, e no dia eu acabo revisando o texto, no dia que eu vou gravar, eu percebi que existe uma afinidade muito grande entre a igreja de Éfeso e a nossa última palavra, a nova ordem mundial. Por quê? Inclusive cartas às igrejas.
Eu recebi alguns comentários no YouTube, pessoas perguntando se eu não conhecia os Illuminati, se não conhecia a chamada dissidência programada, que na verdade fala dos senhores do mundo, os milionários, aqueles que são anticristo, que querem organizar. E o que eu percebi, é importante eu ter conhecimento disso? Sim. Mas muito mais importante eu entender o quê? Primeiro exemplo que eu sempre falo. Quando estavam na Primeira Guerra Mundial, uma epidemia de gripe matando milhões de pessoas, e uma guerra mundial matando milhões de pessoas, provavelmente aquela geração achava que Jesus estava vindo. Quando chegou na Segunda Guerra Mundial, Hitler dominando a Europa. Gente, Hitler dominou a Europa. Hitler fez o que ninguém imaginava que era possível. Num piscar de olhos, ele só não dominou a Inglaterra. Perseguindo os judeus, livro de Daniel. Trazendo uma doutrina eugenista, de separação e exclusão de minorias. Todo mundo fala que Hitler era o anticristo. Inclusive, ele é um modelo de anticristo. Só que Deus, em todas essas situações, deu um estalo de dedo e tudo mudou. Existem fatores importantes acontecendo nos nossos dias? Sim. Existe um controle exagerado sendo programado no nosso dia? Sim. Existem tecnologias que favorecem a plataforma do anticristo? Sim. Mas o mais importante para a igreja é o que a igreja de Éfeso teve que fazer segundo a orientação de Paulo. Em qualquer tempo da história, em qualquer momento, vão haver os anticristos. A tendência do avançar da nossa história é da situação piorar para o evangelho. O mundo odeia o evangelho. O mundo rinha os dentes por causa do evangelho. Então a tendência é piorar. Então a segurança doutrinária é a única arma eficaz que nós temos para policiamento em qualquer tempo. A maior ferramenta bíblica que eu tenho é a doutrina bíblica, para me defender do que for. De nova ordem mundial, de doutrinas anticristos, para me ajudar a discernir os tempos. Para mim ter um coração de confiança. Nossa, irmão, isso é a nova ordem mundial vem agora. Quem vai nos guardar é Deus. Eu já falei em palavras que acho que seria muito mais calmo uma vida no interior, uma vida num sítio. Acho que uma perseguição seria bem menos eficaz em lugares mais remotos. Mas você pode ir para um buraco na Antártida. Se Deus não te guardar nesse buraco na Antártida, ninguém te guarda. E como que eu tenho a confiança que é Deus que vai me guardar? Através do estudo da palavra. Através do testemunho fiel. Através de guardar a palavra da perseverança. Então é muito importante, mais uma vez, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. Nós temos que estar prontos para destruir sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Todo sistema de pensamento, todo sistema de raciocínio. Como que eu vou saber se algo é anticristo? Através da Bíblia. Como que eu vou saber se uma coisa que está sendo ensinada no mundo e que está invadindo a igreja? É através da Bíblia. Lógico, eu não vou ser ignorante de desprezar a geopolítica. Ainda mais os irmãos sabem, na minha escola doutrinária escatológica, hoje eu centralizo minha lente no Estado de Israel e na nova ordem mundial. Porque eu sei que existem profecias que nós só vamos saber que a profecia se cumpriu na hora que ela se cumprir. Por exemplo, ninguém na Terra, há 2000 anos atrás, imaginava que o Messias ia adentrar o nosso mundo da forma que adentrou.
Pegou todo mundo de surpresa. Se você perguntasse para alguém que iam ter 3 sábios do Oriente, que iam chegar em Jerusalém, perguntando aonde nasceu o rei dos judeus, ninguém conseguiria imaginar uma profecia dessa forma. Existem coisas na profecia bíblica que você só sabe a hora que se cumpre. Agora, uma coisa que você sabe na hora, o que que é? Firmeza doutrinária, verdade bíblica, criar sua família nos caminhos do Senhor. Essa é a maior vacina que nós temos. É a sabedoria cristã, é a maior proteção que nós temos. É o discernimento da palavra. E a igreja de Éfeso teve que fazer isso muito bem. Nós vamos ver nessa noite que, inclusive, eu defendo, alguns teólogos defendem, que existe uma ligação entre a última passagem de Paulo com os anciãos de Éfeso e o que aconteceu nessa carta aqui aproximadamente 30 anos depois. 35 anos depois. O que dá a entender é que aquela orientação ficou guardada e que essa igreja soube usar muito bem essa ferramenta. Agora, o risco que a igreja de Éfeso correu é o mesmo risco que nós corremos hoje, é o mesmo risco que vamos correr daqui a 50 anos, é o mesmo risco que vamos correr daqui a 200 anos. Por isso que o Apocalipse é um livro devocional. Evite de se chegar no Apocalipse querendo saber quem é o anticristo. Qual vai ser a marca 666? Essas coisas são importantes? São, mas são secundárias. Porque quando o anticristo manifestar, nós vamos saber que é. Claramente. E nós não podemos afirmar com certeza qual vai ser o momento do arrebatamento. Existe uma possibilidade, primeira possibilidade que existe, sim, podemos ser arrebatados antes da perseguição mais difícil. É uma possibilidade bíblica. Segunda possibilidade bíblica, podemos ser colhidos pela perseguição do anticristo e estarmos aqui. Sim. Essas são as duas maiores possibilidades em relação ao arrebatamento. Nós não sabemos. Agora, o que eu sei? Que eu vou ser guardado. O que eu sei? Para o fiel vai ter escape. O que eu sei? Deus vai preparar as 2 asas da grande águia e nos levar para um lugar simbólico que é o deserto, para nos guardar. Por isso que é muito importante eu ter uma relação devocional com o Apocalipse, uma relação doutrinária. Ao mesmo tempo, sem ser omisso, de eu perceber a geopolítica, de eu perceber as movimentações, de eu perceber o que estão fazendo. Lógico que eu sei que existem bilionários que tentam controlar o mundo. Lógico que eu sei que existem satanistas, pessoas que sacrificam crianças por seus cultos malignos, filhos de Belial, que fazem essas coisas. Isso é óbvio, tem um caminhão de prova. Você não precisa gastar mais do que 3 minutos na internet para cair em alguma matéria confiável e comprovada, comprovando essas coisas. Mas eu quero te falar uma coisa, desde que o mundo é mundo, fazem 300 anos que eles brigam entre si. Isso tem documentação histórica. Fazem quase 300 anos em que os, entre aspas, senhores do mundo brigam entre si para ter o poder. O que vai acontecer quando o decreto de Deus de ascensão do anticristo for liberado? Porque esse decreto já existe, mas só não foi liberado. Como eu sei que o decreto já existe? Porque está na Bíblia. A nova ordem mundial vai acontecer. Ela é um fato. Nós sermos perseguidos por causa do nome de Jesus vai acontecer. É um fato. Como que eu sei? Porque é profecia bíblica. Agora, quando Deus liberar tudo isso, esses 3 principais grupos que brigam vão se unir. Juntamente contra os reinos, e eles vão entregar o poder à besta. E não vai ter oração e jejum desse mundo.
que vai mudar o que Deus decretou. Porque é necessário acontecer agora. A minha pergunta é, se hoje a nova ordem mundial fosse instaurada, você seria encontrado testemunha fiel? Você se enquadraria em Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência. Ou algumas traduções, perseverança. Eis que vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Você se encaixaria como alguém que guarda a palavra da paciência? Porque isso é uma promessa real. Eu só não sei se essa promessa é um arrebatamento, que eu imagino que deva acontecer no meio da tribulação, um pouco para frente, antes da ira das taças, ou se isso é na tribulação. Aí vai começar aquela discussão, mas a palavra ali é que é fora, que é para fora. Não quero entrar nisso. Eu acho um argumento fraco. Respeito quem pensa assim, não tenho problema nenhum. Tem um monte de gente que eu gosto, que eu ouço, que inclusive fala na minha vida que pensa assim, mas não é uma área que eu não entro. Eu prefiro ficar como que guarda a palavra da paciência. E para guardar a palavra da paciência, eu preciso prestar muita atenção o que as 7 igrejas têm. Porque aqui existe uma coisa, todas as cartas terminam como sendo vencedor. Existem igrejas que ensinam, eu fui salvo numa igreja assim, que o arrebatamento é só para o crente vencedor. Por muito tempo eu pensei assim. Respeito, mas eu entendo que eu sou vencedor em Cristo Jesus. Sendo vencedor em Cristo Jesus não é o meu mérito, é o mérito do Senhor. Que Ele já fez aonde? Na cruz do Calvário. Porém, eu também entendo que se aqui está escrito ao que vencer, é que é necessário vencer algo, não para ser salvo, mas para ter uma vida cristã correta, abundante. Uma vida cristã de quem guarda a palavra da perseverança, de quem guarda a palavra da paciência. E no caso da igreja de Éfeso, principalmente está ligada à ortodoxia cristã, a boa doutrina e as obras cristãs decorrentes de uma vida cristã saudável. Então, quando nós estivermos estudando a igreja, entenda, o meu trabalho como cristão é guardar a palavra da perseverança. O que Deus vai fazer comigo é problema de Deus, não meu. Não está ao meu alcance. Se Deus resolver arrebatar, arrebatou. Se Deus resolver colocar toda a igreja morando na barriga do grande peixe, Deus coloca na barriga do grande peixe. Se Deus quiser colocar a igreja morando dentro de um vulcão em erupção, Deus coloca. É Deus que faz, não sou eu. Agora, a grande pergunta, a pergunta que não quer calar. Você é alguém que tem uma vida cristã de qualidade tal e de obediência bíblica tal, que vence isso aqui que está nas 7 cartas? Que rejeita através do cristianismo maduro, sólido, verdadeiro, as críticas que essas igrejas recebem? Ou que através do seu cristianismo verdadeiro recebe os elogios que essas igrejas recebem? Porque está aí. O jogo está correndo. A vida cristã nós estamos vivendo. Somos salvos pela graça, temos garantia de salvação? Sim. Mas existe o galardão em jogo. Existem os frutos da vida cristã em jogo. Existem as consequências dos meus pecados em jogo. Tudo isso está em aberto. Por isso que a Bíblia é repetitiva. É o mesmo caso da segurança e salvação. Nós cremos que um crente nascido de novo não perde salvação. Inclusive, a coisa mais maravilhosa que tem na doutrina que um crente não perde a salvação é o número de avisos que tem na Bíblia falando: olha, não se desvie, não abandone a fé, não saia.
mostrando que quem vive a vida cristã sou eu, através da graça de Deus. É em cima desse doce equilíbrio que nós temos que interpretar o Apocalipse. Amém? Então vamos lá. Eu vou dar primeiro algumas características de Éfeso. Vê se você não conhece cidades assim hoje. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano. Só perdia para Roma. Você conhece cidades tipo São Paulo, Buenos Aires, Nova York, Cidade do México, Paris, Londres, Frankfurt, Roma? É para hoje essa carta. O ambiente de modernidade, de recursos, de comércio que havia em Éfeso é o ambiente que nós temos hoje. Lembrando, a Babilônia tem dois aspectos: o religioso e o comercial. Esse aspecto comercial tem que estar presente. Outra característica de Éfeso: era uma cidade que estava a 5 quilômetros do mar. Mas construíram um canal no rio Caister que ligava, que transformou Éfeso num porto. Mais ou menos é a situação que nós temos hoje no porto de Paranaguá, no Paraná. O porto de Paranaguá tem o rio Itiberê, que leva para o porto na cidade de Paranaguá. Mais ou menos essa situação. Não vou nem citar aqui o trabalho de limpeza de canal que eles tinham que fazer na cidade. Ah, pastor, mas há 2000 anos atrás eles tiravam terra do canal. Para você ter uma ideia, o rei Herodes, no porto de Cesareia, ele rebaixou o leito do porto em mais de 40 metros para receber navios de grande porte. 2000 anos atrás. Como é que ele fez isso? Fez com alicatinho de unha e com uma colherzinha, mas fez. Eles tinham engenharia para fazer, para entender o que eu quero mostrar aqui. A potência que era Éfeso. Que mais que havia em Éfeso? O maior porto da Ásia, em comércio. Éfeso era a porta da Ásia, inclusive era chamada Porta dos Mártires. Um dos mártires que aparece no Apocalipse foi morto em Éfeso num touro em chamas. O nome desse mártir era Policarpo. Ele era de outra cidade, foi levado para Éfeso e foi morto num touro em chamas. Provavelmente João embarcou para Pátimos do porto de Éfeso. Provavelmente, não temos certeza. Que mais que interessante, Éfeso era conhecido como o portão da Ásia porque tinha 4 vias comerciais para norte, sul, leste e oeste, que confluíam para a cidade. Tudo passava por Éfeso. Que mais Éfeso tinha? A biblioteca de Celso, que parece que era a segunda ou terceira biblioteca do mundo antigo. Se eu não me engano, a primeira biblioteca era Alexandria, segunda biblioteca Éfeso e terceira biblioteca Tarso. Ou Roma está no meio, mas nessas cidades haviam grandes bibliotecas. Éfeso era uma delas. Então era uma capital cultural. Um dos principais cultos ao imperador. Por que os cristãos eram perseguidos? Porque eles eram cristãos? Não. Nunca foram perseguidos pelo Império Romano porque eram cristãos. Eles foram perseguidos porque eles eram acusados de ser ateus. De não adorar o imperador. E aí quando acontecia qualquer coisa errada, o que o povo falava? Eles dizem que os nossos deuses não são deuses. E aí os deuses se irritaram, essa seca veio por causa dos cristãos. Cristão não é morto por ser cristão. Cristão é morto porque é acusado de algo.
Cristão não vai ser perseguido na nova ordem mundial por ser cristão. Vai ser acusado de linguajar de ódio. Vai ser acusado de intolerante. Vai ser acusado de não receber a religião dos outros. Vai ser acusado de não receber o sistema 666 que vai controlar tudo. E isso é uma unanimidade em todas as vertentes. Até quem não crê que a marca é física, entende que o 666 é o sistema comercial religioso, que vai ter que ser aceito pelas pessoas. Então existe uma unanimidade na igreja, os cristãos não vão aceitar isso. Minha opinião, a marca é algo físico. Com toda essa conotação espiritual que os irmãos ensinam. Mas eu quero mostrar o quê? Que o cristão vai ser acusado. É assim. Que outro detalhe tem em Éfeso? Veja, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto à deusa Artemis, a Diana dos Efésios. Quer ver que interessante? Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19. Versículo 23, diz assim: E naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. O caminho aqui é os cristãos. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. O que é nichos? Eram tiaras. Eram enfeites de cabeça com lembranças religiosas. Era uma joia feita de prata, que todo mundo que visitava o templo de Diana levava uma joia. Coisa mais normal. Quando você chega em qualquer capital religiosa, de qualquer religião, se vendem lembrancinhas. A própria Idade Média foi marcada pela venda de relíquias. Para vocês terem uma ideia, deve ter tido herói da fé que tinha 8 fêmur, 9 joelhos, 12 crânio, porque o que se vendeu de osso, o que se vendeu de coisa de herói da fé na Idade Média era absurdo. Me parece, não tenho certeza, que só de Tiago são 3 túmulos conhecidos em 3 cidades diferentes. Uma delas é Tiago de Compostela, que tem o caminho de... entendeu? Caminho de Santiago, Santiago de Compostela. Diz que tem o túmulo de Tiago lá. Mas tem outros lugares que defendem isso. Isso é coisa mais normal. Desde que o mundo é mundo, existe a venda de souvenir religioso. Mas vamos continuar com a narrativa. Versículo 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ó a acusação. 27. E não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Vamos parar aqui. Qual foi a encrenca? Um alvoroço tal, que quando o juiz da cidade foi falar com eles, falou: gente, eu não tenho nem como explicar para Roma esse alvoroço. Para vocês terem uma ideia, por causa desse alvoroço aqui, Éfeso podia perder o status
de cidade principal, com autonomia. Esse alvoroço pode causar um problema político para Éfeso tremendo em relação às autoridades romanas. Mas houve a confusão. Por quê? Por causa do grande templo da deusa Ártemis, da Diana dos Efésios, onde se praticava prostituição cultual. Existe uma outra figura do templo de Diana muito interessante. Havia mulheres que se diziam herdeiras de Diana, que andavam pelos campos das regiões da África, com os seios de fora, empunhando arcos, flechas e lanças, e se envolviam em caçadas de javali selvagem. Porque dentro do mito de Diana havia a Diana caçadora. E essas mulheres queriam se mostrar que eram poderosas. E elas andavam com o seio de fora, em protesto contra a opressão machista. Você conhece essa história? Isso ainda é novo, isso aí tem 2000 anos. Curiosamente, quando eu era pequeno, eu não cresci num lar cristão, minha mãe tinha um quadro com uma mulher de seio de fora, bonito, cheio de flor, uma mulher bonita, cabelo curto, com um arco na mão e um cavalo do lado. Aí eu perguntava, mãe, quem é aquela? Aquela é a Diana Caçadora. Deus me agraciou com uma boa memória, eu lembro disso desde pequeno. E em São Paulo eu vi várias casas que eu entrei que tinham um retrato da Diana Caçadora, que, entre outras coisas, é um símbolo feminista. Então, essa situação de Éfeso, imagina uma cidade, gente, todo o Mediterrâneo vinha adorar Diana em Éfeso. Era um santuário de Fátima, um santuário de Lourdes, um santuário de Aparecida, que havia naquele local. Amém? Outro detalhe interessante é que Éfeso era a capital mediterrânea da feitiçaria. Quer ver que interessante? Atos 19, versículo 18. Diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Éfeso era um reduto de estudo, documentação. Pelo que eu estudei, só existia um lugar que fazia frente a Éfeso: Egito. Mesmo assim, pelo que eu percebo, Éfeso é superior ao Egito. O Egito, na época do livro do Êxodo, detinha magias que em Éfeso não detinha. A Bíblia documenta bem isso, mas nós temos aqui uma diferença de 2000 anos, quase. Agora, Éfeso era a capital do Mediterrâneo da feitiçaria. Por que esses homens queimaram? Veja, se eu tenho nas minhas mãos algo nojento, algo que Deus odeia, o que eu faço? Eu, nesse ponto, eu sou meio puritano. E a orientação nossa aqui na igreja é a seguinte: não por medo de maldição, não por medo de nada disso, mas simplesmente que eu não quero na minha casa algo que Deus odeia. Então, ídolos, símbolos pagãos, símbolos de deuses, literatura anticristã, religiosa, eu oriento, meu amigo, destrua, bote fogo, elimine. Porque o que não serve para mim não serve para os outros. E qual é o argumento que eu tenho? Porque antigamente nós críamos em objetos malditos. Compreendemos que é uma doutrina que falta subsídio bíblico. Eu não tenho como provar pela Bíblia que existem objetos malditos. O máximo que eu posso provar é em cima de Deuteronômio, quando Deuteronômio fala para eu não ter coisa anátema na minha casa, para que não seja por laço. O que é o laço? Aí é comprovado que eu retorne aquele culto.
Mas, nesse aspecto, eu sou bem puritano. É ligação com o paganismo? Toca fogo. Mói. Ah, pastor, mas eu quero ter uma estátua de Iemanjá na minha casa que eu acho bonita. Vai me trazer maldição? Eu não tenho como dizer que vai pela Bíblia. Mas que coisa linda, né? Você é um crente cheio do Espírito Santo, com uma estátua de Buda em casa. Esse é o testemunho. E como é que fica o comer da mesa de Deus e dos ídolos? Eu sei que você não está participando de culto ali, mas não é esquisito para alguém que quer agradar a Deus? Então a nossa orientação continua a mesma. Destruir objetos ligados a religiões. Objetos que Deus odeia. Por quê? Porque são objetos nojentos. Eu não quero ter na minha casa algo que ofende o meu Deus. Só por isso. Ah, vou ficar debaixo de maldição. E como é que você faz? Você compra uma camiseta do Deus Biribiri, lá da Polinésia Francesa, você não sabe nem que existe. Aí você sai, vai no batizado do seu filho. Ah, não, a gente não batiza a criança. Vai na festa de formatura do seu neto. Eu agora que sou avô. Com a camisa do Deus Biribiri, lá da Polinésia Francesa. Você vai bater o carro por causa disso? Não vai. Entendeu? Porque o ídolo não é nada, e o sacrificado ao ídolo não é nada. Agora, do momento que eu sei que aquilo é o Deus Biribiri, da Polinésia Francesa, fala, opa, não, isso aqui é nojento, não quero. Baal na minha casa, não. Astarote na minha casa, não. Entenderam a diferença? E aí eu tiro fora, porque eu quero agradar o meu Deus, eu quero um culto limpo. Isso é um dos motivos que eles eram chamados puritanos. Nesse ponto, inclusive, nossa igreja tem muita influência puritana. Só não tem a capacidade deles de conseguir pregar por 6 horas seguidas, mas aí é outro assunto. Que outro ponto tem sobre Éfeso? Olha que interessante. Vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Não, primeiro vamos em Atos 20. Vamos ver algumas orientações de Paulo. Atos 20, versículo 25. Olha que interessante. Atos 20, versículo 25 diz assim, Paulo falando: E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo está falando, vocês não vão ver mais meu rosto. 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Ó 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha que interessante, que Paulo avisou, vai vir falso profeta, vai vir falso apóstolo, vai vir doutrina errada. E para vocês resistirem a isso, vocês precisam lembrar das minhas palavras. Que palavras que são? As epístolas, que foram registradas, que vieram a formar o cânon bíblico. Quem faz esse trabalho de proteção doutrinária? Os presbíteros, ou anciãos, ou bispos, é tudo a mesma coisa. Ou pastores, é tudo igual. Tudo sinônimo. Mas Paulo avisou. Por que isso é interessante? Vamos voltar em Apocalipse capítulo 2. A visão profética de Paulo. Existem coisas, gente, que quem é mais vivido, por exemplo,
aqueles 2 vídeos que eu mandei sobre do Paulo Júnior e do irmão Iago Martins. Os 2 vídeos são bons. Os 2 vídeos têm conteúdo super útil. Os 2 vídeos são práticos. Eu não concordo com 100% do que está nos 2 vídeos, mas concordo com muita coisa que os 2 pastores falam. Mas existe algo que, por exemplo, embora o irmão Iago foi muito capaz de nos mostrar de maneira prática como averiguar uma notícia, como averiguar algo, isso é algo que eu já vinha fazendo. No caso do irmão Paulo Júnior, sobrou uma coisa chamada vivência, experiência de vida, tutano, tempo de vida. Sempre que alguém mais velho fala, alguém que é servo de Deus, temente a Deus, experimentado nas verdades da palavra, você tem que ligar a antena, porque existe um tipo de percepção muito refinada que é muito ligada à experiência de vida e experiência do Evangelho. Dentro da igreja, a opinião de um cristão maduro, por exemplo, com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, tem mais peso do que a opinião do irmão mais consagrado que tem, o Zé Canelinha de Fogo, que está há 5 anos na igreja. Isso é uma verdade bíblica. Existe um tipo de feeling, e Deus usa isso, que a pessoa consegue atentar detalhes mais profundos. Por que eu estou falando isso? O irmão Paulo Júnior e alguns outros irmãos estão percebendo coisas que eles olham e falam: nossa, isso aí vai dar em algum lugar errado. Eu ainda não sei bem o que é, eu tenho uma noção, isso aqui, aquilo lá, aquilo outro, mas isso não vai dar boa. Que às vezes quem é mais novo não tem a mesma vivência, não passou por experiência que nós passamos. Por exemplo, eu tenho, abrindo parênteses a palavra, eu tenho muita preocupação com a democracia no nosso país. Muita preocupação. Mas eu cresci no regime militar. Então eu sei o que eu estou falando sobre liberdade. Eu sei o que é censura de opinião. Embora eu não ache os militares o último horror do mundo. Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins. Entre elas, censura de opinião. Então, quando você pega um homem de 55 anos falando de democracia no Brasil, ele tem muito mais elementos do que alguém que nasceu depois da década de 90, porque o cara nem era vivo. O cara não sabe o que nós estamos falando. O cara não sabe o que é ter 2 partidos políticos, o cara não sabe o que é não poder emitir uma opinião política. O cara não sabe o que é haver uma discordância. O camarada não sabe o que é um estado de sítio. Nem sabe o que é estado de sítio. O que é? Uma chácara maior? Sítio. Então, assim, por isso que eu quis mostrar aqueles 2 vídeos, que eu acho que através daquilo, mais o que eu ensinei e mais o que eu venho ensinando nas entrelinhas, pode nos dar uma boa orientação, juntamente com outros irmãos mais maduros, sobre o que está acontecendo. Por exemplo, eu nunca esqueço a frase do Dr. Augusto Nicodemos, quando ele falou: olha, os governos nessa pandemia tomaram atitudes que, se levadas ao extremo e acentuadas, nos tirariam a liberdade e trariam perseguição sobre a igreja. Essa é a frase. Quando alguém como o reverendo Augusto Nicodemos fala, eu paro para ouvir. Outro detalhe: para o bom entendedor, meia palavra basta. Eu prefiro muito mais o reverendo Milton Ribeiro, no governo do Brasil, e o reverendo André Mendonça, no governo do Brasil, do que o Zé da feitiçaria, matador de animal e servidor de demônio.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por bom entendedor, minha palavra basta. E olha, aqui nós não temos política, mas fico muito feliz quando vejo homens de Deus. Lógico, a gente sabe que existem limitações, existem problemas, mas uma coisa, grave essa frase. Ficamos preocupados com a democracia no nosso país. A lei no nosso país não é para todos. Isso é muito sério. Por isso que eu considerei tão sério o que o Paulo Júnior e o Augusto Nicodemos falaram, porque são homens vividos. E nós temos percebido algo errado. Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: quando for os crentes, vai olhar para o crente e falar, isso aqui é verde. O crente fala, não, é vermelho. Não, é verde. Não é verde, vai estar preso. Mas eu não fiz nada. Não, está preso. Porque agora você falou que é vermelho é crime. Mas espera aí, onde é que está a lei que falar que é vermelho é crime? Não, não tem lei, por causa disso aqui, isso aqui é vermelho, é cor de sangue, está preso. E vão guardar você num buraco tão fundo que você não vai ter como sair. Sem fazer nada. Então, quando eu vejo o retrato de abandono da democracia, eu vejo um cristão perseguido. Não consigo encaixar outra figura na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado. Mas para mim, a ausência de democracia tem um sinônimo, cristão perseguido. E cristão perseguido vem de ausência de democracia. De falta de liberdade de religião. Então eu tenho que ficar muito atento, doutrinariamente, porque através da doutrina bíblica, eu já estou avisado de antemão que coisas ruins vão acontecer. E eu tenho que lutar com toda a força para a pregação do evangelho, oração, jejum, para que o bem sempre prevaleça, para que as coisas boas prevaleçam. Esquece, hoje em dia, o assunto ridículo hoje em dia é falar de conspiração. É ridículo. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando eu fui salvo, tinha mensagem subliminar. Hoje o cara que usa mensagem subliminar é caretão. Porque está tudo em aberto, não tem mais nada subliminar. Eu não preciso esforçar nada. Ligar a televisão 3 minutos, ligar um filme 4 minutos, é tudo aberto. Por isso que eu não falo teoria da conspiração, porque está tudo aberto. Está tudo aí. Só mudou as palavras. Quando eu era adolescente, falava, as multinacionais querem mandar no mundo. Hoje, os ricos querem mandar no mundo. Nossa, não mudou nada. Continua tudo igual. A gente já sabia disso 40 anos atrás. Mas homens com percepção, que nem Paulo faz aqui, ó, vão entrar no meio de vós lobos. E vocês vão ter que se lembrar do que eu falei para poder escapar. Quer ver que interessante? Vamos voltar à leitura de Apocalipse 2. Versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Olha a igreja aqui, a igreja não aceita homens maus no seu meio. Não suporta, não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Como que eles põem à prova os falsos apóstolos? Através da doutrina bíblica, simples assim. Através da doutrina. Se eles não tivessem doutrina, não teria como pôr à prova. Pôr à prova é testar. Espera aí. Quer dizer que agora, na Argentina, 93% do povo argentino é contra o aborto, o homicídio de crianças, 93%. Essa semana saiu a pesquisa. E o Senado da Argentina e a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou uma lei vinda do presidente da Argentina, que aprovou o aborto e o governo paga. Só me vem um texto à cabeça. O texto do massacre de Belém. É Raquel chorando por seus filhos. A orla do manto está
manchada do sangue dos inocentes. Ah, pastor, mas o que tem a ver o aborto na Argentina com pregação do Apocalipse 2 e doutrina bíblica? Simples. Todo crente que é crente é contra o aborto. Porque entende pela Bíblia que a vida começa na concepção. Se fizerem engolir na Argentina uma lei goela abaixo aprovando o aborto, o que vocês acham que vão tentar fazer aqui no Brasil? E o que vocês acham que o Brasil, quem se levantar contra isso, vai acontecer? Mas a mulher não tem direito à saúde? Cadê esse seu livro antigo aí, está dizendo que a vida começa? Percebem? Isso vai acontecer aqui. Qual é o perigo nosso aqui? Nossa política não conseguiram passar nenhuma lei de aborto. Mas no judiciário passou. E nós corremos o risco de uma canetada no Brasil, o judiciário legislar e aprovar a lei. E nós, cristãos, defensores da vida, vamos meter a boca nisso e vão ser olhados com maus olhos. Mas aí eu pergunto, quem guarda a palavra da minha paciência é a favor da vida. Só para você ter uma ideia, o Papa é da nacionalidade argentina. Ele tinha que ter falado sobre o que aconteceu. Sabe o que ele falou? Não deu o nome do país e falou que precisa se defender a vida, só. Só para você lembrar, com todos os erros que eles têm, João Paulo II fez uma viagem pelo mundo contra o aborto, defendendo a vida, abertamente. Fazem 25 anos. O Ministério da Iniquidade já opera. Somente há um que o detém, até que seja manifesto. É mudança muito rápida, gente. 25 anos, você não era nascido, meus filhos não eram nascidos. A maioria do pessoal da igreja não passava de criança, não sabe o que eu estou falando. Agora pergunta para o irmão João. Juliano, pergunta para o irmão Antônio. Erasmo, pergunta para o pai dele, irmão Antônio, como é que era o mundo, como é que era a defesa da vida, como é que eram as coisas. Como é que era quando a gente foi salvo. Mundo completamente diferente. Por isso que a segurança doutrinária é colocar à prova tudo quanto é ensino, tudo quanto é coisa. Porque vão querer convencer a igreja que a vida não começa na concepção. E vai ter crente, vai ter igreja que não vai colocar à prova e vai aceitar isso. Percebe a importância da carta à igreja de Éfeso? Quanto tempo temos de pregação? Tá tranquilo, a gente está em 53. Ah, 53, até meia-noite 15, estamos tranquilo. Qualquer coisa, os irmãos fazem parte 1, parte 2, parte 3, quarta, quinta e sexta. Vamos continuar. Vocês entendem o que eu estou falando? É muita informação. Tem coisa que você vai ter que ouvir de volta para captar. Tudo isso que eu estou passando são dados. Eu não trabalho com especulação, eu só trabalho com fatos. Registrado. Positivado. Isso eu aprendi. Eu não trabalho com... Liguei o videozinho no YouTube, a pessoa começou a falar, eu já tiro meu coração. A pessoa abriu o documento. Por exemplo, só uma parte, muita informação. Essa nova tecnologia na internet, que eu não vou falar o nome aqui, que ainda não chegou no Brasil, mas chegou na Europa. Todo mundo tem falado faz tempo que ela mata os pássaros. Em Roma, dia 31, centenas de pássaros amanheceram mortos no meio da cidade. O que eles falaram foi por causa dos fogos. Eu pergunto, quando na história humana a queima de fogos matou pássaro, que eu tenho registrado? Não tem documentação disso. Existe alguma coisa errada. Agora, por que precisa da tecnologia? Primeiro, Daniel 12, o saber se multiplicará. Percebe? Tudo eu vou para a Bíblia. Eu não sei se essa tecnologia faz mal ou faz bem, mas eu tenho certeza que Daniel 12 vai se cumprir. E eu tenho certeza de uma outra coisa.
O anticristo vai ter condição de controlar o mundo inteiro. Para acontecer isso, ele precisa de tecnologia. Independente da visão doutrinária, ela vai fechar. Não precisa ser muito inteligente para ver que algo está acontecendo. Fatos. Fatos. Ah, mas é a saúde humana. Vão inventar qualquer groselha. Aí levanta você e fala, gente, vocês olharam isso aí? Eu não quero aprofundar aqui, mas existe até pesquisa de energia eletromagnética e biologia. 3 minutos e meio na internet você acha pesquisa. Um Zé Ruela que nem eu entra e acha. Então qualquer um pode achar. Tá lá, tá disponível. Coisas estranhas estão acontecendo que a gente precisa pôr à prova. Peraí, como é que tá morrendo os animais e todo mundo vai ficar quieto? Eu sou crente. Meu primeiro comissionamento do irmão Adão foi cuidar e cultivar jardim. Eu exerço domínio. O domínio exige proteção. Nós estamos falando de vida humana, nós estamos falando de vida no planeta, estamos falando de... Entendeu? Como eles estão torcendo o diálogo. Coisas que são genuinamente cristãs estão sendo torcidas. Agora, eu só identifico se eu fizer o que os cristãos de Éfeso fizeram, pôr à prova. Como eu ponho à prova? Através da verdade da palavra. É assim que eu ponho à prova. Não tem outro jeito. E aí o texto continua. Versículo 3. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Olha que interessante aqui. Perseverança. 3P. Perseverança. Paciência. Perseverança. Paciência. E perseguição. Sofreste. Gente, entenda. Sempre que você andar do lado certo, vai ter perseguição. Pode não ser uma perseguição aberta, como Domiciano. Já aconteceu comigo de encontrar pessoa conversando comigo alegremente. Pessoa, inclusive, universitária, de alto nível. Professor. Quando eu falei que eu era pastor, o semblante mudou. Na hora, eu não sou trouxa. Um deles tinha um preconceito contra cristãos. Um deles tinha esse preconceito. Imagina como vai ser na medida em que esses discursos forem combatidos pela sã doutrina. Porque não dá para ficar quieto, gente. Não dá. Seu filho ir para a escola e dizerem que aborto é normal, você não pode ficar quieto. Você tem que explicar e tem que ir lá ver o que está acontecendo. E aí continua, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. O que acontece? Primeiro amor não é sentimento. Primeiro amor é prática de obras cristãs. Nós já vamos ver quais são. Aqui Jesus não está falando porque deixaste o teu sentimento sublime. Porque deixaste as tuas primeiras obras. Amor cristão se manifesta através de obras. Eu vou mostrar que obras são essas. Mas Jesus aqui faz uma ameaça. Que se a igreja não se arrepender, ele vem contra a igreja. Lembra da disciplina bíblica? Igreja que não disciplina, Jesus vem contra ela. Por isso que nós precisamos manter a prática da igreja saudável e a prática dos irmãos saudável. A não ser que os irmãos prefiram que nós sejamos a igreja do amor, que fique tudo bem, todo mundo numa boa. Só que Jesus contra a gente. Só para vocês terem uma ideia, com essa história de Covid-19, existem alguns problemas estourando na igreja.
E às vezes, aparentemente, parece que a liderança da igreja não está fazendo nada. Ao contrário, a liderança está atenta, está tomando providências, estamos vendo que está errado, mas é que muitas vezes as atitudes não são tomadas de uma maneira aberta, mas sim de uma maneira discreta para se tentar recuperar. Não havendo jeito, aquela pessoa que está dando mau testemunho, aquela pessoa que está fora da palavra, tem que ser corrigida e disciplinada, inclusive até ser desligada. Percebem? Então não pensem que o anjo da igreja não vê as coisas que acontecem. Vê e está indo atrás. Só que existe um trâmite que depois é tratado em assembleia. Mas essa Covid-19 trouxe muita consequência ruim para a igreja. Muita gente se afastou. Tem gente que se desligou da igreja, mas não fez isso de maneira oficial. Mas se desligou. E está vivendo uma vida amalucada. Fazendo besteira. Mas está sendo tratado. Percebe? Por quê? Porque nós não queremos cair nisso aqui. Nós não queremos Jesus contra a nossa igreja. Só que procuramos fazer tudo de uma maneira cristã, sempre tentando recuperar aquele que está caído. Esse é o amor cristão. Lembra do final da carta de Tiago? Aquele que levar o irmão, estou parafraseando, a se arrepender dos seus pecados, vai cobrir multidão de pecados. É o arrependimento de quem volta atrás. É uma orientação bíblica. Amém? Amém. Vamos lá, continuar mais um pouquinho. Versículo 6. Tens, porém, isso, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Veja, existe muita discussão sobre quem são os nicolaítas. Eu fico com a tradição da igreja. A tradição da igreja ensina o seguinte: um dos diáconos, dos 7 diáconos, Nicolau, era casado com uma mulher muito bonita. E Nicolau ficou meio noiado, paranoico, com a seguinte coisa, de que ele que não podia ter ciúme da esposa, não podia ir para a carne, não podia ter obra da carne. E aí ele assumiu uma prática libertina, na qual conta a tradição que quem ia visitar o irmão Nicolau dormia com a bela mulher dele. Aquilo se tornou uma prática. Os chamados libertinos, que invadiram a igreja. A gente tem parte de comprovação disso como? Que existiam cristãos que diziam o seguinte: os alimentos são para o estômago. E o estômago são por os alimentos. E com isso eles queriam justificar a sua prática libertina em Corinto. Então é o grupo de pessoas que faz isso. Para mim, eu não tenho como provar, mas tem fortes indícios. Quando fala nicolaíta, com certeza são os libertinos, mais inspirados nesse Nicolau, que foi diácono, um dos 7. Aqui vem um alerta. Ele era considerado justo, de bom testemunho pela igreja de Jerusalém. Apostatou. Apostasia é um risco real. Ué, mas o irmão não falou que o crente não perde a salvação? Gente, se o crente se afastar da fé, 3 situações: ou Deus recolhe, ou Deus bota o cara numa disciplina estreita, o cara volta, ou o cara nunca foi crente. Aí a natureza marca. Percebe? Realmente, o nascido de novo não vai apostatar, abandonar a fé, porque sequer ele vai permanecer vivo para isso. Porque ou Deus recolhe, ou Deus disciplina, ele volta, ou se não acontecer nada, ele nunca foi crente. Então essa é a informação bíblica que nós temos.
Ah, pastor, entendi, porque tem um monte de cara lá da minha vila que apronta um monte de coisa, e tudo falava que era crente. O cara tem 18 amantes, nunca foi crente, é um convencido. O problema é que o pessoal quer defender segurança e salvação com gente que nunca foi salvo. Não existe segurança e salvação para quem nunca nasceu de novo. Não existe segurança e salvação para quem muda de religião. Só vou falar para vocês, nossa igreja tem 7 anos. Quem está mais tempo com a gente, quantos passaram por nós aqui e estão longe do Evangelho? Um monte. A nossa igreja aqui passava por reuniões com 52 pessoas. Hoje a nossa média de frequência de reuniões é uma mega igreja. Entre crianças e adultos, 32, 33, 34, é uma mega igreja. Mas glória a Deus por esses 34. Por quê? Porque a hora que se colocou a doutrina para valer, falou, ó, nós não vamos mais admitir o pecado. Que era minha boca, se mandou. Aí eu pergunto, os que se mandaram, estão em disciplina do Senhor? A maioria não. Morreram? Não, então nunca foi crente. Entendeu? Teste de salvação, diferença entre crentes e hipócritas. Simples assim. É que quando você pôs disciplina, falou, aqui não tem mais bagunça, aqui agora é Bíblia, espirrou. Aquele pastor é muito duro. Não, ele só é bíblico. Gente, eu não falo nada demais, eu só leio a Bíblia aqui. E faço um comentário ou outro. Tem pastor muito mais duro do que eu, o Granconato, o Paulo Júnior, Nicodemos. Até que sobrou porque eu só leio. Eu não tenho a profundidade deles. Aí o texto continua, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja que interessante. Crente tem que ter ouvido. Como? É o ouvido do Espírito Santo. Só pode ouvir quem tem Espírito Santo. Ah, pastor, base bíblica. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Então, ter ouvidos aqui é só para salvo. Vencedor aqui já é o vencedor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos participantes da árvore da vida. Nós vamos ser redimidos, nós vamos comer da árvore. O vencedor aqui é aquele que está em Cristo. Mas, porém, tem que ficar atento com tudo isso aqui. São orientações bem práticas para uma vida cristã saudável que agrada a Deus. Ah, mas o irmão falou de voltar às primeiras obras. Eu não esqueci, não. Que obras são essas? Último texto. Vamos voltar 3 cartas. Primeira epístola de João, capítulo 5. 1 João 5, versículo 4. Bem conhecido o texto do irmão. Olha que interessante. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 2, li invertido de propósito. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha o amor da Epístola de Éfeso, o primeiro amor. Não tem, fala, o que tem contra ti é que não guardaste o primeiro amor. Continua o versículo. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Essas são as obras. Vencer o mundo, os apetites do mundo, os atrativos do mundo, amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o primeiro amor, para ser vivido sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pelos teus ensinos bíblicos, pelos teus alertas, por tantas situações que nos acometem. Pai, que nós possamos manter o foco em Ti, que possamos guardar nossa igreja, nossa vida, nossa família, dos falsos ensinos, que possamos ser guardados por Ti, dos homens maus, dos inimigos do cristianismo, dos inimigos da vida,
dos inimigos que tão de perto nos rodeiam. Senhor, que cada vez mais nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. Que possamos, Senhor, ser uma nação que teme a Deus. Senhor, que a tua luz venha brilhar, iluminando os homens, e que nós possamos ser livrados desses tempos que nos cercam, onde o teu nome é blasfemado, a tua verdade é deixada de lado, e noções anticristo têm nos assolado e assolado a igreja. Senhor, que nós sejamos firmes, abundantes em toda boa obra, que possamos estar guardando o nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém.